Louvado seja Deus, capítulo 15, 7 passos para o tipo supremo de fé, parte 3. Autor, Kennedy Hagin. Continuaremos a analisar os passos necessários para se atingir o tipo supremo da fé. Passo número 5. Entenda a realidade da habitação do Espírito Santo em você. O quinto passo é entender que o Espírito Santo habita em nós. Em 1 João, capítulo 4, versos 4, nós lemos: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. De todas as verdades tremendas concernente à nossa redenção, o ápice das mesmas consiste no fato de que o próprio Deus, após ter nos recriado e nos feito nova criação, fez de nossos corpos a sua habitação. O novo nascimento é mais do que uma experiência, é quando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, uma pessoa de Deus, vem habitar em você. De fato, a Bíblia diz que o próprio Deus habita nos cristãos, aleluias. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, nós lemos a palavra do Senhor que diz: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluias. Deus não habita mais no santo dos santos feito por mãos humanas, conforme no Antigo Testamento. Por meio do novo nascimento, nosso corpo tornou-se o seu templo. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, a palavra do Senhor diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos crer e agir conforme a verdade de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando está em 1 João, capítulo 4, versos 4. Aquele que está no mundo é o Deus deste mundo, Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Mas graças a Deus, aquele que está em nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é maior do que aquele que está no mundo. Lembre-se desta verdade. Louvado seja Deus. Aquele que é maior vive em nós. Pelo fato de Deus habitar em nós pelo Espírito Santo, deveria ser uma prática comum da igreja que em todas as crises da vida os crentes dissessem: sou mais do que vencedor. Contudo, a verdade é que as confissões baseadas em nossos direitos e privilégios em Cristo são uma prática quase desconhecida pela igreja de hoje. A confissão contínua do cristão deveria ser: sou vitorioso, o Criador habita em mim, aquele que é maior habita em mim, a pessoa e o poder do Espírito Santo habita em mim, não posso fracassar, porque Deus me faz triunfar. Muitas pessoas pensam que você está se jactando em si mesmo quando faz estas afirmações, mas não está se jactando em si mesmo. Está gloriando-se naquele que é maior e que habita em você. Gloriar-se em Deus fará com que ele tenha condições de agir em seu favor. A fonte do poder que está dentro de nós. O livro de 1 João e as outras epístolas foram cartas escritas para as igrejas, para os cristãos. Foram escritas para pessoas não só nascidas de novo, como também cheia do Espírito Santo. Na igreja primitiva era a exceção e não a regra haver crentes que não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo através do sinal e evidência do falar em outras línguas. Mas, como sabemos,
Até mesmo crentes cheios do Espírito Santo e que receberam um revestimento de poder do alto, às vezes ficam completamente desnorteados, perdidos, quando se deparam com testes e provações. E não percebem que tem a fonte de poder, o Espírito Santo que habita neles. Eles perguntam por que a vitória não vem, mas durante todo o tempo que estiveram se lamentando uns com os outros, aquele que é maior estava bem dentro deles, tentando ajudá-los e tentando dar-lhes a solução para seus problemas. Muitas vezes, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo pensam que somente receberam uma bênção ou que tiveram algum tipo de experiência. Elas não têm nenhuma noção do que a palavra de Deus ensina a respeito da plenitude do Espírito Santo. Foram cheias do Espírito Santo e pensam que foi somente algum tipo de experiência ou bênção. Não. Mais tarde, quando se deparam com testes e provações, pensam que seriam vitoriosas somente se pudessem sentir o mesmo que sentiram no momento em que foram batizadas com o Espírito Santo. Não precisamos olhar para trás para obtermos a vitória hoje. Simplesmente temos que aprender a liberar e explorar a presença e o poder de Deus que está dentro de nós. Esta verdade nunca foi ensinada como deveria. Quantos de nós temos sido ensinados a confiar no Deus que está em nós? Não estou falando a respeito de pecadores, estou falando a respeito de pessoas nascidas de novo e cheias do Espírito. Quantos de nós recebemos o ensino de que temos disponível dentro de nós todo o poder necessário para suprir todas as nossas vidas? Não temos recebido este ensino? Não. Muitas pessoas dizem, precisamos do poder e se somente pudéssemos obtê-lo, tudo estaria bem, mas não temos o poder, ainda o estamos buscando. E se esquecem que todo o potencial do poder de Deus já habita nelas. Se começarmos a crer e a confessar o que a palavra de Deus diz, Deus irá nos erguer e trazer iluminação para nossas mentes, direção para nossos espíritos e saúde para nossos corpos. E irá nos ajudar em todas as áreas de nossas vidas. Louvado seja Deus. Devemos entender e ter consciência em todos os momentos que nele está toda a confiança e Ele está dentro de nós com a sua presença e poder. Certa vez, preguei numa convenção na Califórnia. Quando voltei para pregar lá no ano seguinte, uma mulher me procurou e me disse: no ano passado recebi aqui o batismo com o Espírito Santo, foi uma experiência maravilhosa, estava no monte das bênçãos de Deus. Mas quando cheguei em casa, não se passou muito tempo e estava de volta ao vale por causa das preocupações desta vida. E permaneci no vale por todo o inferno durante todo este ano. Esperei por voltar aqui para receber outra bênção. Aquela mulher não sabia que o mesmo Espírito Santo que ela recebera no ano anterior estava nela em todo o tempo e era tão real em sua vida, em sua casa, quanto o fora nas reuniões daquela convenção. Outras vezes, quando as pessoas não sentem o mesmo que sentiram quando foram batizadas com o Espírito Santo, pensam, bem, ele se foi agora, eu o perdi. Mas Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Louvado seja Deus. Deus não enviou o Espírito Santo, o Consolador, somente como um convidado para passar poucos dias conosco. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós para sempre.
O Espírito Santo veio para habitar permanentemente em nós. Os crentes são o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 16. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glórias a Deus, aleluia. O que dizem esses versículos? Dizem que nós, como crentes, somos justiça, somos luz, somos o corpo de Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois ramos. Está lá em João capítulo 15, verso 5. Não olhamos para uma árvore e dizemos que os ramos não fazem parte da árvore, pois os ramos e a árvore são um. Como Cristo, como cristãos somos o corpo de Cristo. Somos a parte de Cristo na qual nascem os frutos, pois nós somos os ramos de uma árvore que os frutos são produzidos. A Bíblia fala a respeito de produzirmos frutos de justiça, porque a justiça não está em nós, mas está nele. Ele deu uma partícula de justiça para cada um, para que nós não viéssemos a usar a nossa própria justiça, que é trapo de imundícia diante dele. Louvado seja Deus. Conforme já falamos no capítulo 14, a justiça, no sentido de retidão diante de Deus, é um dom e é recebido no mesmo instante que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Romanos capítulo 5, verso 17. Já a justiça, como um estágio do nosso crescimento espiritual, é um fruto de um espírito humano recriado, nascido de novo. E demora algum tempo para crescer e amadurecer. Filipenses capítulo 1, versos 11. Cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versos 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Alguém perguntaria, o que são os frutos de justiça? Os frutos de justiça, da nossa justiça, são os resultados de estarmos ligados à videira, recebendo sua vida. João capítulo 15, versos 1 a 8. Algumas pessoas pensam que os frutos de justiça significam fazer o bem, no sentido de boas obras, tais como dar aos pobres. Essas coisas são boas, mas de fato o termo frutos de justiça significa fazer as obras de Jesus. Podemos curar os enfermos, expulsar demônios e realizar as mesmas obras que Jesus fez quando estava na terra. Marcos 16, 15 e 20. João 14, 20. Porque nós somos o corpo de Cristo. Os frutos de justiça também são produzidos como resultado de sermos praticamente de Deus, sermos praticantes da palavra de Deus, como está em Tiago capítulo 1, versos 22, e de obedecermos à vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. O ponto que quero enfatizar é que Jesus é o cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo. Está em Colossenses capítulo 1, verso 18. Somos o corpo de Cristo, conforme disse na lição anterior. Sua cabeça não recebe um nome e o seu corpo outro. Você é seu corpo. Você e o corpo de Cristo é um só. Observe também que primeiro
a Coríntios capítulo 6, verso 16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, né? Somos templos de Deus. Deus habita em nós, não somente como corpo de Cristo, mas também habita em nós individualmente. Vejamos este versículo na Bíblia ampliada. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Que concordância pode haver entre um templo de Deus e os ídolos? Porque somos templos do Deus vivo. Como o próprio Deus disse: habitarei e andarei em vós, convosco e no vosso meio, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos templos de Deus vivo, tanto individualmente como coletivamente. Temos o Santo dos Santos dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: vocês não discernem nem compreendem que toda a igreja de Corinto são o templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês, fez sua casa em vocês, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente? Gosto desta expressão, fez sua casa em vocês. Atualmente Deus está fazendo de nossos corpos a sua própria casa. Deus não habita mais no Santo dos Santos, construído por mãos de homens. No Antigo Testamento, a presença de Deus era mantida encerrada no Santo dos Santos, onde estava localizada a Arca da Aliança. Para sacrificar a Deus, as pessoas se dirigiam ao local físico onde estava a sua presença. Vocês se lembram que a mulher do poço de Samaria disse para Jesus? Ela disse: nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versos 20. Vejamos a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entender essa verdade. João capítulo 4, versos 21, 23 e 24, Jesus disse assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus dizia que chegaria a hora em que o homem não mais ficaria restrito em adorar a Deus num lugar definido, tal como Jerusalém. Era para os judeus, ou tal como o Monte Gerizim era para o samaritano. O tempo chegaria quando o homem adoraria a Deus em seu espírito ou coração, onde Deus viria habitar no homem. Louvado seja Deus, está em Jeremias, capítulo 31, versos 33, João, capítulo 14, versos 16, 17 e 23, Hebreus, capítulo 8, versos 13. No Antigo Testamento, todo judeu deveria estar pelo menos uma vez por ano presente diante do Senhor em Jerusalém. Todo homem deveria ir ao local onde estava o templo, dentro da qual ficava o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Mas ninguém podia se aproximar da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos a favor das pessoas. E isso era feito com grande precaução. Se alguém entrasse no santo lugar, morreria. Está em Números, capítulo 10, ou melhor, capítulo 3, versos 10. Alguns caíram mortos pelo fato de entrarem nesse lugar sem que fossem separados por Deus para fazer tal coisa. Antes de Jesus enviar o Espírito Santo, de morrer na cruz, disse: está consumado. João capítulo 19, versos 30.
Jesus não falava a respeito do fato da nova aliança estar consumada ou ratificada, ou do plano de redenção estar concluído, pois ainda não seria consumado somente com a morte de Jesus. Seria necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos e ascendesse aos céus para que o plano de redenção fosse completado. Quando Jesus disse isso na cruz, está consumado, ele se referia ao fato de que a antiga aliança estava encerrada. O que isso significa? Vejamos em Mateus capítulo 27, versos 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, chegou o Espírito, ou melhor, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus gritou com grande voz na cruz, Mateus 27, 50, e disse, está consumada, a cortina se separava, o santo dos santos rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. Os historiadores judeus relatam que a cortina tinha aproximadamente 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. A Bíblia não diz que a cortina rasgou-se de baixo para cima. A Bíblia diz que a cortina rasgou-se de cima para baixo. Mateus capítulo 27, 51. A presença de Deus não mais se restringia ao Santo dos Santos construído por mãos de homens. Uma superior aliança, a presença santa de Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Esta presença vive em nós agora. Louvado seja Deus. Muitas pessoas tentam trazer as práticas do Antigo Testamento e usá-las no Novo Testamento. E falham em entender a verdade plena concernente à nossa redenção e a realidade da presença e habitação do Espírito Santo em nós. Muitas pessoas, por exemplo, misturam e confundem as verdades da velha aliança com as verdades dos nossos direitos e privilégios em Cristo na nova aliança. Por exemplo, se estamos misturados os componentes para fazermos concreto e não misturarmos nas devidas proporções, não irá funcionar. O concreto irá rachar. No sentido espiritual, é o que muitas pessoas têm feito. Trouxeram práticas do Antigo Testamento para o Novo Testamento e não têm entendimento de seu relacionamento com Deus à luz da nova aliança. Não misturaram os componentes corretamente. Esta é a razão pela qual as circunstâncias de suas vidas parecem rachar ao seu redor. Não entendem o que Deus lhe diz na nova aliança, pois estão tentando viver sobre as previsões da antiga aliança. Mas, na nova aliança, temos uma superior aliança baseada em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, verso 6. A nova aliança, Deus habita em nós. Nossos corpos são o templo ou a casa de Deus. Deus habita na pessoa, não em construção. Um exemplo de crentes tentando viver sobre as previsões da antiga aliança são aqueles que chamam um templo de casa de Deus. Muitos cultos para a congregação de um templo são baseados no conceito de que a construção foi dedicada para ser a casa de Deus. Em geral, os ministros leem a respeito da congregação do Templo de Salomão no Antigo Testamento e deixa-se a ideia de que aquela construção é a casa de Deus da mesma maneira que o Templo de Salomão era a casa de Deus. Mas isso está muito longe da realidade.
a nova aliança. Deus habita em pessoas, não em construções. Se as pessoas não forem cuidadosas, irão dar muita significância a um lugar físico, a uma construção e a outras coisas materiais. Por exemplo, conheço um belo templo em cuja fachada há um versículo do Antigo Testamento que fala a respeito da casa de Deus. Sempre que passo de carro naquele lugar, fico incomodado e penso, querido Deus, puseram uma mentira bem em frente. Eles dizem que aquela construção física é um lugar santo. Se dissermos que uma construção física é um lugar santo, no sentido de que Deus habita lá, estamos errados. No Novo Testamento, Deus não habita em construções feitas por mãos de homens. Por outro lado, se dissermos que uma construção é a casa do Senhor, porque é dedicada ao Senhor e usada para adoração, tudo bem. Mas devemos ser cuidadosos para não sairmos da linha da palavra nesta área. Porque é muito fácil se envolver com coisas materiais da dimensão dos sentidos, a dimensão física, e perdemos a realidade espiritual. Dirigi uma campanha em San Diego, Califórnia, e numa noite algumas mulheres inglesas estavam presentes na reunião. Tivemos um período de louvor e adoração e acompanhamos alguns cânticos ritmados com palmas, conforme se faz nos círculos do Evangelho Pleno. Depois que a reunião terminou, aquelas mulheres disseram à esposa do pastor, aqui é a casa de Deus. As pessoas não deveriam bater palmas na casa de Deus. As mulheres quase falavam somente com sussurros. Algumas pessoas pensam que devem sentar-se na igreja como se estivesse num funeral. E chamam isso de reverência a Deus. Mas se você é um cristão, seu corpo é o templo de Deus e não o local físico onde você se reúne com outros cristãos. Algumas pessoas precisam entender que nós somos o templo de Deus e não as construções feitas por mãos de homens. Na última igreja que pastoreei nos campos de petróleo no Texas, tínhamos reuniões mensais de comunhão. Tínhamos comunhão durante todo o dia e no final jantávamos no pátio da igreja. Cada mês fazíamos esta reunião numa das igrejas daquela reunião. Uma vez tivemos esta reunião numa pequena igreja que não tinha outras salas num dia chuvoso. Assim um dos ministros disse, vamos colocar estes bancos em círculo e comer aqui dentro da igreja. Algumas das pessoas disseram, olhem para aquelas pessoas comendo na igreja. Será que não sabe que é a casa de Deus? Aquelas pessoas ficaram zangadas e foram para casa, pois não sabiam que uma construção não é a casa de Deus. O nosso corpo é que é a casa de Deus. Quando John Wesley e seu irmão foram para os Estados Unidos como missionários aos índios da Geórgia, não foram bem-sucedidos na tentativa de converter os índios. Enquanto viajavam de navio de volta para casa, um grupo que estava presente no navio ensinou-lhes algumas verdades profundas a respeito de Deus. Quando John Wesley voltou para a Inglaterra, ele começou a pregar algumas dessas verdades e alguns dos líderes de sua igreja o puseram para fora, bem no meio de sua pregação. Wesley queria terminar seu sermão. Assim subiu no
no túmulo de seu pai, no cemitério da igreja, e continuou a pregação. Naqueles dias, na Inglaterra, os mortos eram enterrados no cemitério das igrejas. Enquanto Wesley pregava, algumas pessoas saíram para fora para ouvir. Wesley disse: para minha surpresa, tivemos um encontro com Deus ali. Até então não achava que isso fosse possível. Deus nos visitou ao ar livre. Mais tarde, John Wesley e John, que é o teu irmão, tomaram-se os primeiros pregadores de campo. Eles não sabiam anteriormente que a visitação de Deus também podia ocorrer fora de uma construção. Analisa. Tinha dado uma significância extrema ao templo físico. Mas depois aprenderam que podemos nos sentar e ouvir com reverência numa reunião fora de uma tenda ou numa cruzada ao ar livre, da mesma maneira que o faríamos numa construção fechada. É lógico que as pessoas devem ser ensinadas a serem reverentes a Deus no período da reunião, ou enquanto o Espírito Santo estiver manifestando a si mesmo para ministrar às pessoas. Mas se não formos cuidadosos, podemos cair no extremo de dar significância exagerada a lugares físicos ou a coisas físicas e deixar de discernir a pessoa de Jesus, a quem estamos adorando de fato. Podemos perder a realidade da verdade de que nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não atribua significância exagerada às coisas naturais. Se não formos cuidadosos, atribuiremos importância exagerada às coisas naturais e perderemos a verdadeira importância da mensagem de Deus. Pastoreei uma igreja quando tinha 21 anos de idade. Naquela igreja tínhamos um banco que nunca tinha sido pintado ou envernizado durante quase 23 anos. Queria mandar lixá-lo, pintá-lo, envernizá-lo, mas alguns dos membros da igreja resistiram. Um dos membros disse: se você olhar no final daquele banco, poderá ver que as manchas de minhas lágrimas ainda estão no local em que fui salvo há 20 anos atrás. Ora, eu disse: mas não foi o banco que o salvou. E suas lágrimas nada têm a ver com sua salvação. Se as lágrimas salvassem as pessoas, quase todos seriam salvos. Ele disse: mas recebi o batismo com o Espírito Santo ali. Deus me visitou ali e desde então sempre fico naquele lugar para orar. Eu disse: sim. E provavelmente também ficará tão zangado quanto o diabo se alguém tomar o seu lugar. Provavelmente ficará tão zangado que nem mesmo vai orar. Provavelmente ficará tão deprimido e se sentará com a cara fechada. Deus não está confinado àquele pequeno espaço no final daquele banco. Não há nada santo numa construção ou no banco de uma igreja. Louvado seja Deus. Não há nada santo numa construção, porque são coisas naturais. Mas a igreja diz, juntamente com a Bíblia, que nossos corpos são santos, porque são templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em Coríntios capítulo 3, verso 16, 17, a palavra do Senhor diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado.
Laia comanda na blasébia. Aquele que é maior e que está em nós pode tornar possível algo impossível. Deus tem feito de nossos corpos a sua casa, o local de sua habitação. Oh Deus! No entanto, há poucos cristãos conscientes de Deus neles. Poucos têm a consciência de que Deus habita neles. Muitas vezes, quando surge um desafio, falamos, não conseguirei fazê-lo. Por quê? Porque somente estamos confiando em nossa própria capacidade e sabemos que não somos capazes. Mas se considerarmos que Ele está em nós, sabemos que Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Pelo fato dele estar em nós, devemos parar de dizer, eu não posso. E devemos começar a dizer, eu posso porque estou confiando nele. Ele faz, eu sou apenas instrumento. Diremos, eu posso porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não importa quais sejam as impossibilidades que venhamos a enfrentar, pois podemos declarar com confiança aquele que é maior que fará triunfar em todos os momentos de minha vida. Me fará bem-sucedido. Aquele que é maior habita em mim. Essa espécie de confissão é a da fé. E fará Deus agir em seu favor. Eu posso porque Ele está em mim. O Espírito Santo é um cavalheiro. Muitos crentes pensam que o Espírito Santo irá se mover a favor deles e tomar conta de todas as situações sem que eles não façam nada. Mas isso não acontecerá. Deixe-me dizer-lhe, o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não poderá agir sem a sua permissão, isto é, bíblico. Ele não poderá agir sem a sua permissão. O diabo e os demônios agem assim, obrigam as pessoas a fazerem o que não querem e forçam as pessoas a fazerem certas coisas. Através da Bíblia vemos que o Espírito Santo somente conduz, guia, direciona e nos dá um pequeno impulso. Mas o diabo e os demônios dirigem as pessoas usando a força. Ele não deixa você ter opção, ele te obriga, ele te impulsiona a tal coisa. O Espírito Santo não, você tem que permitir. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Alguns cristãos se perguntam por que o Espírito Santo não faz isso. Mas o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não fará nada até que você o coloque em operação, e o Espírito Santo trabalha em linha com a palavra de Deus falada pelos seus lábios. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso ajudador. Está lá em João capítulo 16, verso 7. Nós e ajuda. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, que ele lhe conceda, e segundo a riqueza da sua glória, sejam fortalecidos e robustecidos com tremendo poder no homem interior por meio do próprio Espírito Santo, habitando no âmago do seu ser, personalidade. Que Cristo, pela fé que você realmente tem, habite, estabeleça-se, permaneça, faça sua morada permanentemente no coração de vocês. Que vocês possam estar arraigados profundamente no amor e alicerçados seguramente no amor. Observe que Paulo escrevera para aqueles que já eram nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Ele escreveu que Cristo, pela fé que vocês realmente têm, habite
estabeleça-se, permaneça, faça a sua morada permanente no coração de vocês. Efésios capítulo 3, verso 17. Como o Espírito Santo pode fazer morada permanente em nossos corações? Pela fé. Jesus quer habitar e reinar em nossos corações pela fé em sua palavra. O Espírito Santo opera através de nós quando agimos pela fé. As pessoas olham para fora de si mesmas para Deus fazer alguma coisa. E assim cantam: passa por mim, Senhor, passa por aqui. O que estão dizendo, na verdade, é: Ele não está aqui, mas se tão somente conseguíssemos fazer que Ele viesse aqui, Ele faria algo a nosso favor. Cantamos: estenda a mão e toque no Senhor quando Ele passar. Mas este conceito é, na realidade, baseado no conhecimento adquirido pelos sentidos físicos, é totalmente baseado naquilo que podemos ver na dimensão física, não espiritual. É errado, é errôneo. Alguém diria: aquela mulher com fluxo de sangue não estendeu a mão e tocou em Jesus? Sim, mas naquela ocasião Jesus estava fisicamente na terra. Jesus não está fisicamente na terra hoje. Ele está em nós, através do Espírito Santo. João capítulo 14, versos 16 e 17. Não tenho que estender minha mão e tocar nele, porque ele está em mim. Muitos não têm entendido da verdade que é o fato do Espírito habitar neles. Isso bloqueia a fé deles. Tenta-se ter comunhão com Deus através da dimensão física. É como se tentássemos trazer Jesus fisicamente para cá. Há um canto que diz: somente me toca, Senhor. Que importância tem um toque quando tenho Ele dentro em mim? No meu espírito. Todos estes cânticos foram escritos primariamente do ponto de vista físico, ou do ponto de vista da dimensão do sentido, e não do ponto de vista espiritual. Deus está em mim e em você, se você nasceu de novo, mas o fato de Deus habitar em você não lhe trará nenhum benefício, a menos que você saiba disso. Creia nisso e haja à altura disso, conforme disse o Espírito Santo. Não se levantará sem sua permissão para assumir o comando em sua vida. Mas quando você sabe que o Espírito Santo, aquele que é maior, está em você, então poderá agir à altura da palavra de Deus com inteligência, e assim ele irá operar através de você. Creio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está em você. Se você colocá-lo para agir e confiar nele, a palavra irá entrar em operação e o Espírito Santo irá se mover em sua vida exatamente como a Bíblia diz, porque a Bíblia é verdadeira. Confie naquele que está em você, conforme faz assim. Ele se levantará em você e dará iluminação à sua mente, dirigirá seu espírito. Você até mesmo pode olhar para a morte em sua face e rir, porque Deus está em você e você sabe disso. Aleluia! Certa vez, o Senhor me disse: agora você sabe por que disse que todas as coisas são possíveis ao que crê. As Escrituras declaram que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versos 26. Marcos 9, 23. Todas as coisas que são possíveis
com Deus são possíveis aquele que crê, porque o crente tem Deus, o Deus pelo qual todas as coisas são possíveis, habitando dentro de você, crente. Ponha Deus a sua palavra para operar em seu favor, porque certamente Ele se levantará e trará iluminação à sua mente, direção para seu espírito e saúde para o seu corpo, aleluias. Ele irá manifestar a si mesmo através de você para os outros, por exemplo, através da imposição de mãos, porque o Senhor, seu Deus, é quem habita em você. Explicamos nessa lição os 7 passos para se atingir o tipo supremo de fé. Sua fé está sendo edificada, fortalecida e ajudada. É o que a palavra de Deus fará por você. A palavra de Deus edifica a fé. Assim digo constantemente a si mesmo, sussurrando, se estiver com outros em alta voz, se estiver sozinho. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior está em mim, estou dependendo dele. Ele crescerá em mim e me fará vitória, me fará triunfar, aleluias. Ele está em mim. O Senhor de toda a criação está em mim. Ele está fazendo sua morada em meu corpo. Aleluia! Sua mente natural, se não tiver sido educada pela palavra, não desejará aceitar tais verdades. Mas não considere a ótica da mente não renovada, mas sim, olhe para seu espírito, pois ele regozijar-se-á com essas palavras, com essa verdade. Sua confissão de fé fará seu espírito vibrar. Deus está dentro de mim, por isso eu posso fazer todas as coisas. Quando outros disserem que não sabe o que irão fazer, você dirá, poderia estar na mesma situação, naturalmente falando, mas aquele que é maior está em mim. Ele está em mim. E estou confiando naquele que habita em mim. Ele me dará a vitória. Medite nessas palavras, nesta verdade, e alimente seu espírito com a palavra de Deus. Pense a respeito do fato de que o Espírito Santo habita em você e veja o quão real ele se tornará para você. Louvado seja Deus. Poderoso Deus, instrua-nos e capacita mais e mais em relação a estas coisas. Em nome de Jesus.